E agora a gente fala sobre o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é lembrado em 10 de setembro. Mas a campanha corre durante, todo mês por meio do Setembro Amarelo. No mundo, são cerca de 1 milhão de casos de suicídio por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. E sobre esse assunto, a importância de se debater esse assunto, inclusive, eu converso ao vivo a partir de agora com o psicólogo Leonardo Abraão, que é também palestrante sobre esse tema e é também escritor. Muito bom dia, Leonardo. Obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade aqui no Edição Manhã para a gente falar desse tema tão importante, mas ainda tão cheio de tabus, não é? Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, bom dia a você. É muito importante a gente falar. Existe inclusive um pensamento que no silêncio, no tabu, o suicídio cresce. Então é importantíssimo que a gente oriente as pessoas num processo de psicoeducação, educação socioemocional, educação psicológica, educação comportamental, mental, para que as pessoas entendam que falando a gente consegue resolver os nossos problemas. E exatamente falando sobre isso, Leonardo, qual que é a importância da gente falar e pontuar a questão da saúde mental, que está extremamente ligada a essa questão também, né? A esse desenrolar que pode levar a essa linha final, a questão do suicídio. Como que a gente tem que tratar isso? É uma linha muito tênue. A saúde mental, ela é fundamental para a gente evitar que esse número aumente ainda mais de pessoas que chegam, né, e que, enfim, acabam aí tirando a própria vida? Em cada momento da história da humanidade, alguma grande temática chamou a atenção. Nós estamos agora no século XXI, é o século da saúde mental. Eu faço palestras, dou cursos pelo país inteiro, ou às vezes aqui pela internet, e as pessoas estão muito preocupadas e muito atentas à questão da saúde mental. Demorou para que saúde mental passasse a ser a bola da vez, né, um dos assuntos mais importantes da humanidade, mas agora é. O século XXI é o século da saúde mental e nós estamos aqui para contribuir com a psicoeducação, como eu falei antes. Quanto mais nós falarmos sobre o que promove a saúde mental das pessoas e o que prejudica a saúde mental das pessoas, nós estamos ensinando pessoas, indivíduos, instituições sociais, porque empresas, prefeituras, instituições sociais públicas, privadas, precisam, todo mundo precisa se atentar a isso. O ser humano não é apenas uma entidade biológica, a gente não é feito só de carne e osso e cabelo, para quem tem cabelo, eu já nem tenho mais cabelo, né? Mas nós somos também feitos de sentimentos, de pensamentos, de emoções, de questões psicológicas, psicodinâmicas, todo mundo. E as instituições também, porque uma instituição é gente interagindo com gente. Então chegou a hora da gente falar sobre isso e alertar as pessoas. Quem cuida da mente acaba cuidando da vida. E é possível promover saúde mental e é possível prevenir o suicídio, mas as pessoas precisam saber o que fazer. E a conversa começa por aí. Vamos falar sobre saúde mental? Vamos respeitar a saúde mental das pessoas? Vamos combater preconceitos? Vamos combater a psicofobia, que é o preconceito contra as questões mentais das pessoas? A gente não pode ter preconceito em relação a quem está sofrendo. Quem está sofrendo, está sofrendo. O preconceito só piora, só agrava, só machuca mais e só empurra a pessoa para um beco sem saída. E às vezes esse beco sem saída, no desespero, no desamparo, né, na desesperança, às vezes o beco sem saída no qual a pessoa se encontra é o suicídio. Então vamos falar com respeito sobre tudo que diz respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E, como você está bem falando, a gente ter essa informação, esse conteúdo certo a respeito do tema é muito importante, mas a gente pode falar também que suicídio é uma questão de tratar esse assunto, é uma questão também de saúde pública, porque, Com como você certeza. falou, atinge em todos os níveis, né, a nossa vida, em casa, no trabalho, nas ruas. Sim. A quantidade de suicídios que ocorrem no Brasil, em média de 30 a 40 por dia, e está subindo. O Brasil é um dos poucos países no mundo que está na contramão de tudo que diz respeito à saúde mental das pessoas. A ocorrência de suicídios no Brasil dobrou nos últimos 20 anos e piora dia após dia. Então, nós estamos percebendo entre 30 e 40 mortes por suicídio por dia no Brasil. E o índice só sobe. Nos Estados Unidos também só sobe. Em 83% dos países do mundo, o índice está diminuindo, porque esses países estão enfrentando os chamados fatores de risco do suicídio. O que está por trás do comportamento suicida? É uma série de fatores, é uma complexidade de questões, não é uma questão simples.
falar, morreu por suicídio porque fez isso ou aquilo, terminou o namoro, perdeu o emprego. A gente não pode dizer que uma causa única, isolada, explica um comportamento suicida. É sempre uma complexidade, uma conjunção de fatores. E existem os fatores de risco. Se existem os fatores de risco e se existem os fatores de proteção, a gente tem que ensinar isso às pessoas, para que as pessoas saibam reconhecer o problema e não ficar fantasiando, não ficar, né, no nível da mistificação, no nível do abstracionismo. Suicídio é uma coisa real, existem fatores de risco reais e existem fatores de proteção também reais. Se a gente abordar essas questões, a gente ajuda todo mundo. E sim, é uma questão de saúde pública. A quantidade de suicídios que acontece no Brasil e no mundo, no Brasil por volta de 40 por dia e no mundo 1 milhão por ano aproximadamente, está diminuindo, mas ainda é muito grave, né, a questão do suicídio, é uma questão de saúde pública. E se é uma questão de saúde pública, pede políticas públicas. Não tem como tratar a prevenção do suicídio pensando que tudo depende só do indivíduo e da família do indivíduo. Passa pelo indivíduo, passa pela família, passa pela empresa, passa pela sociedade, mas passa pelos órgãos estatais, competentes, legisladores, governantes, etc. Nós precisamos de políticas públicas que garantam qualidade de vida para as pessoas. Sem isso, nós vamos ficar enxugando gelo da prevenção abstrata do suicídio. E, de fato, são números que impressionam, né? Pela quantidade que você acabou de citar, 40 por dia, está aumentando. Muitas vezes a gente está conversando aqui e pessoas podem estar tirando a própria vida. Agora, você falou muito da questão prática, é para ontem, vamos fazer algo para tentar realmente diminuir isso. Agora, como? Na prática, ajudar pessoas, se a gente identificar, né, no caso, como que as pessoas podem ajudar o outro ou se ajudar, porque muitas vezes eu imagino que a pessoa não perceba que está precisando dessa ajuda. Existem sinais de alerta para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar essa pessoa? Ou se ajudar, Olha, né? se a gente olhar de forma macroscópica, né, de maneira ampliada, as autoridades precisam investir em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. As instituições públicas e privadas precisam criar espaços e criar uma campanha interna de valorização da vida, de valorização dos sentimentos, de valorização do acolhimento, do respeito à dor, ao sofrimento, do respeito à subjetividade humana. Não dá para a gente pensar que as instituições devem apenas cumprir metas, bater metas, atingir metas, multiplicar metas e atropelar os seres humanos. Então, as instituições, sejam públicas ou privadas, empresas, escolas, igrejas, qualquer tipo de instituição, vamos criar uma cultura do acolhimento aqui dentro? Vamos criar uma cultura da fala, do desabafo, do respeito, da solidariedade, do carinho, do afeto, da consideração, do entendimento de que nós somos entidades psicológicas que precisamos de respeito, etc., as instituições. E aí as famílias também precisam ter esse espaço de diálogo e acolhimento, né? De afeto e respeito. E os indivíduos precisam entender que quando uma pessoa está sofrendo, não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de vontade, não é preguiça, não é para chamar atenção, não é nada disso. Quem é que a gente é para julgar a dor do outro? Cada um tem uma dor. Você não sabe a história de vida por trás da dor da pessoa. Às vezes o que para você parece muito leve, muito simples, muito fácil, para uma outra pessoa pode ser muito pesado, porque você não sabe o que ela já enfrentou na barriga da mãe, na infância, na adolescência, na vida adulta, no casamento, na igreja, no trabalho, no trânsito, você não sabe. Se você não sabe, não dá para julgar. É frescura, é mimimi, é falta de Deus, falta de fé. Não é nada disso. A gente não pode piorar a situação das pessoas julgando as pessoas. Não existe nenhuma régua, ninguém tem a régua universal que mede a dor dos outros. Cada dor é muito particular. Se cada dor é muito particular, vamos conversar com as pessoas, amiga, amigo, filho, filha, sei lá quem seja. Tô vendo que você não tá bem. Tô vendo que você não tá bem. Vem cá. Conversa comigo, conta comigo, tamo junto. O que que tá acontecendo? Aí a pessoa vai ter um espaço para falar, ó, tá assim, tá assado, tô doendo aqui, passei por isso, aconteceu isso, às vezes sofreu uma violência, enfim, vai se abrir. Quando ela estiver se abrindo, só ouve, só fica ali dando a sua presença de amor e de carinho, de respeito, ouve, não julga, não corta, não faz cara de susto, não tenta dar conselho apressado, não, para com isso, que bobeira a sua, eu já passei por isso, você vai tirar de letra. Você não sabe, cada história é uma história, você não sabe como é que tá a vida dela e o que aconteceu 50 anos antes, 20 anos antes, 30 anos antes ou ontem. Então não é assim, escuta, não tenta dar conselho apressado, não tenta cortar, não tenta fazer julgamento, dar sermão, falar que só a religião, ou só um remédio, ou só isso ou aquilo vai resolver, que não é simples assim. Ouve, ao terminar de ouvir,
amiga, parece que você está precisando de ajuda. Eu consigo vir até aqui. Agora, me parece que você está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra. E vamos lá buscar ajuda. Tô vendo que você está se isolando, tô vendo que você está agressivo ou passivo demais, tô vendo que você começou a beber muito ou parou de sorrir, de interagir com as pessoas. Tô vendo que você está tendo comportamentos completamente fora do que é normal no seu comportamento em relação à comida, bebida, em relação à agressividade ou passividade. Parou de trabalhar, não quer sair do quarto, está se isolando. Tem muitos sinais. Depende se é criança, depende se é adulto, depende se é idoso. Cada faixa etária tem uma forma de expressar que não está legal. E aí a gente prestando atenção nisso e conversando com a pessoa com respeito, sem julgamento e conselho vulgar, e oferecendo ajuda real, a gente consegue ajudar muita gente, a gente consegue prevenir muita piora na saúde mental das pessoas. Sensacional, viu, Leonardo? E só para a gente encerrar esse nosso bate-papo tão rico, denso, porém muito rico, eu quero saber se é importante também a gente ter esse tipo de comunicação e falar sobre a prevenção ao suicídio com crianças e adolescentes também. E existe uma forma diferenciada para que os pais, por exemplo, possam fazer isso? Primeiramente, todo mundo é responsável por todo mundo na observação. Se eu estou vendo que minha criança mudou o comportamento em relação ao padrão de sono, de alimentação, gostava de ir para a escola, não gosta mais, está tendo regressão, eu tenho que estar atento. Eu não vou entrar num assunto de maneira despreparada e não vou entrar num assunto de maneira direta. Eu sempre indico nas minhas palestras e cursos que o melhor a fazer é falar, vem cá, tô vendo que você tá legal, o que está acontecendo? Pode contar com o papai, pode contar com a mamãe. Se você é um professor, pode contar comigo. Né? Se você é um padre, um pastor, pode contar comigo. O que está acontecendo? Tô vendo que não está legal. Abrir espaço. Se a criança ou adolescente começa a falar que está sofrendo, mas tem que prestar atenção, porque eles não vão falar com o mesmo palavreado de um adulto. Sim, eu estou sofrendo, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. A criança não vai falar assim. A criança vai dar outros sinais de que não está legal. Por exemplo, não quer mais jeito de ir para a escola, ou não quer mais largar da cama do pai e da mãe, ou voltou a fazer xixi, ou não come mais, ou está agressivo demais. Tem que prestar atenção nos sinais. Falar, estou aqui, vamos conversar. E se o pai não der conta, porque às vezes o pai e a mãe não dá conta de encarar aquele sofrimento, ou às vezes faz parte do sistema que gera sofrimento, chama ajuda profissional. Os profissionais de saúde mental estão aí para ajudar a sociedade. Nós fizemos um juramento de colocar a nossa profissão a serviço da sociedade. E vamos falar com essas pessoas. Inclusive, pode parecer estranho, mas principalmente com adolescentes. Se de repente perceber que o sofrimento é muito agudo e ele começar a falar, minha vida não vale mais nada, eu não sinto mais vontade de viver, se eu pudesse eu acabava com isso, ele já está dando sinais de que está pensando em se fazer mal. De repente ele está no início desse pensamento, dá tempo da gente resgatar. Você está falando em suicídio? Você pode perguntar, você está falando em se matar? Você está falando em suicídio? Mas não assim, você está falando em suicídio, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Não é julgamento, porque senão você corta o fluxo de desabafo da pessoa. Você está falando em suicídio. A pessoa vai falar, eu estou pensando que minha vida não vale mais a pena. Ah, por quê? Vamos conversar sobre isso? Que tipo de pensamento está passando pela sua cabeça? Quando você pensa isso, você inclusive já está pensando em como fazer, porque você vai tentar decifrar, vai tentar pescar o que está acontecendo dentro daquele sujeito, para saber que tipo de ajuda você vai oferecer. É uma conversa muito sincera, muito aberta, muito honesta, que a gente tem que começar a aprender a fazer com as pessoas, ao invés de só fingir que está conversando. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada de verdade pelas suas informações, por esse passo a passo praticamente de como proceder, ou seja, se comunicar, estar aberto a ouvir, a perguntar. Muito obrigada mesmo pelas suas informações em um mês que é voltado a esse debate e fica muito claro aqui com as suas informações e orientações que a gente precisa sim falar sobre o tema, mas falar da forma correta. Muito obrigada e ótimo dia para você. Eu que agradeço, obrigado e parabéns por abrir a pauta, né, para a gente falar dessa forma didática com as pessoas. Conta comigo. Perfeito, muito obrigada. Esse é o nosso papel aqui, passar informação de qualidade para você que faça sentido na sua vida e na sua família também.